Este vídeo sobre o argumento por consequência é parte de uma série de vídeos sobre esquemas argumentativos plausíveis. Em cada vídeo eu vou apresentar resumidamente uma ficha do argumento, dizendo quais são as suas principais características, como esses argumentos podem ser esquematizados, quais suas funções e como eles podem ser avaliados a partir de algumas perguntas críticas. O que são argumentos plausíveis? Os argumentos plausíveis são os argumentos nos quais a conclusão não é dita se seguir de modo dedutivo ou indutivo, mas sim apenas como uma presunção razoável, tendo em vista as circunstâncias de cada caso. Essa conclusão está sujeita a ser revogada ou cancelada caso essas circunstâncias mudem. Geralmente, nós usamos os argumentos plausíveis em situações nas quais não dispomos de informações suficientes, nem dispomos de muito tempo, mas ainda assim precisamos agir com prudência ou formar alguma opinião que seja minimamente razoável e fundamentada. Uma vez que os argumentos plausíveis não são dedutivos nem indutivos, você não deve avaliá-los de acordo com os mesmos critérios que você utiliza para avaliar argumentos dedutivos e indutivos. Para que você não cometa esse erro e julgue os argumentos plausíveis a partir de critérios estranhos e inadequados, é importante que você saiba quais as funções que esses argumentos podem exercer em geral. Como exemplos dessas funções, nós podemos apontar as seguintes: concluir algo de forma minimamente embasada ou razoável, mostrar ou sugerir uma forma prudente de ação em relação a algum problema de ordem prática, ou então mudar o ônus da prova em um debate. O ônus da prova são as obrigações dos participantes de um debate em argumentar contra e a favor de uma posição, de questionar e examinar uma posição. Quando você consegue apresentar um bom argumento plausível, por exemplo, um bom argumento por consequência, você pode mudar esse ônus. Não tem nada de errado ou falacioso com isso. O argumento por consequência é um tipo de argumento plausível bastante comum. Portanto, tudo que eu disse sobre os argumentos plausíveis, em geral, também se aplica a esse argumento. O argumento por consequência possui tanto uma forma positiva, quando nós argumentamos em favor da prática de alguma ação, por conta de suas consequências positivas, e também uma versão negativa, que nós usamos para argumentar contra a prática de alguma ação por conta de suas consequências negativas. Geralmente, esse argumento é utilizado em situações nas quais é importante fazer uma análise de custo e benefício. Por exemplo, em contextos financeiros, quando nós decidimos investir no mercado de ações, em contextos políticos, quando deliberamos sobre a implementação de alguma política pública, e também no dia a dia, quando aconselhamos alguém a fazer algo mencionando algum benefício ou quando tentamos dissuadir alguém de praticar uma ação, porque isso trará ao nosso interlocutor algum prejuízo significativo. Nesses contextos, o argumento por consequência é utilizado para diminuir a hesitação em relação a algo, levando a uma ação prudente quando nós mostramos as consequências positivas de uma ação, ou então aumentando o nosso grau de hesitação e nos levando a rejeição ou reprovação de algo ao mostrarmos as suas consequências negativas. Saber como esquematizar o argumento por consequência é útil tanto para você saber como construir esse argumento, a fim de você poder utilizar o argumento por consequência em debates ou na escrita de um texto, e também na avaliação e crítica desse argumento quando outra pessoa o utilizar. E para fazer a esquematização do argumento por consequência, eu vou usar parcialmente aquilo que o Stephen Toulmin, o filósofo Stephen Toulmin, propôs no livro dele, Usos do Argumento, como formas de representar, de esquematizar argumentos em geral. Então aqui eu vou identificar apenas três partes: o dado, a garantia e a conclusão. O dado ou os dados são as nossas premissas iniciais, são as informações a partir das quais nós pretendemos concluir algo. A garantia é uma regra de inferência, nesse caso uma regra de inferência plausível, que nos permite tirar alguma conclusão a partir de certos dados. E a conclusão, é claro, é o resultado final dos nossos raciocínios. Então a versão negativa do argumento por consequência vai ficar assim: primeiro dado ou primeira premissa: é plausível que A
cause as consequências B. Segundo dado, as consequências B são consideradas como negativas para o agente C, a garantia. Se as consequências B são negativas para C, então é prudente que C não faça A. Conclusão, logo, não fazer A é uma decisão prudente por parte de C. Vamos agora para a versão positiva. Primeiro dado, é plausível que A cause as consequências B. Segundo dado, as consequências B são consideradas como positivas para o agente C. Garantia. Se as consequências B são positivas para C, então é prudente que C faça A. Conclusão, logo, fazer A é uma decisão prudente por parte de C. Devido ao argumento por consequência ser um tipo de argumento plausível e, portanto, não ser dedutivo nem indutivo, o melhor modo de avaliar esse argumento não é através do exame das suas relações formais, as relações formais entre premissas e conclusão, nem através de critérios indutivos para avaliar o grau de probabilidade da conclusão, mas sim a partir do que o filósofo e especialista em argumentação Douglas Walton chamou de perguntas críticas. Eis algumas dessas perguntas que você pode fazer para avaliar um argumento por consequência. É provável que as consequências negativas ou positivas de fato ocorrerão? Quão provável é que essas consequências ocorram? As consequências mencionadas como negativas ou positivas são de fato negativas ou positivas? Para quem? Todos os debatedores estão de acordo sobre o que seriam as consequências positivas ou negativas? O objetivo final da ação ou ideia em discussão é mais importante do que as consequências negativas que ela produzirá? O resultado final superará o prejuízo que as consequências negativas causarão? Há um curso de ação alternativo que envolva uma relação de custos e benefícios melhor, mais interessante do que a que está sendo discutida? Esse foi outro vídeo dessa série sobre argumentos plausíveis. Nesse vídeo eu falei sobre o argumento por consequência, e se você gostou desse vídeo e gostaria de conhecer sobre outros esquemas argumentativos, então faça sua inscrição e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos dessa série sobre argumentos plausíveis. Abraço e até o próximo vídeo.